Gostaríamos de lembrar que nas redes do Instituto Lula, no nosso canal do YouTube, tem muita coisa acontecendo. E para ficar sempre bem informado, basta curtir, compartilhar, acessar as redes do Instituto Lula. Essa é uma grande contribuição que todos vocês podem dar ao Instituto Lula, fazendo com que essas iniciativas sejam cada vez mais compartilhadas, sejam cada vez mais divulgadas. O Instituto Lula, naquilo que se propõe em ser um espaço de debate, de promoção e divulgação de informações importantes para a transformação da nossa realidade, conta com vocês nessa tarefa. Bora lá, pessoal, curtir, compartilhar, acessar e divulgar as redes do Instituto Lula e também o nosso canal no YouTube. Não esqueça de curtir e deixar seu comentário. Isso é muito importante para a continuidade e divulgação de todas as atividades do Instituto. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento nas redes sociais. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisas do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Este ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e discussões internas, esse é o momento que a gente entende oportuno para os autores receberem comentários, críticas, sugestões de convidados externos sobre os seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento, à soberania nacional, à redução das desigualdades, ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador da nossa conversa. E também, se houver tempo, pretendo fazer alguns comentários ao final do trabalho. Hoje, o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do Referido Digital. Esse tema é a taxação e o Fundo de Combate à Desigualdade e Pobreza Global. Tem outro trabalho também nesse tema que foi desenvolvido, né? E tem como título Tributos Globais, Redução de Desigualdades e Democratização. Esforços em um desenho de políticas públicas para uma associação promissora. Este estudo será apresentado por seu autor, Francisco Mata Machado Tavares, que é graduado em Direito e mestre e doutor em Ciência Política pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, realizou pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da UNB, Universidade de Brasília. Atualmente é professor da Faculdade de Direito da UFG, Universidade Federal de Goiás, onde é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas e docente permanente no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. Este trabalho será comentado por Guilherme Santos Melo, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, graduação e mestrado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente é professor e coordenador de pós-graduação em desenvolvimento do Instituto de Economia da Unicamp. Feita essa rápida apresentação, eu diria a todos vocês, né, se quiserem complementar o currículo que eu rapidamente, por favor, fique à vontade. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra ao Francisco para que ele possa fazer a apresentação do seu trabalho, aí entre 20 e 30 minutos. Por favor, Francisco, fique à vontade. Depois eu chamo o Guilherme para fazer os comentários. Por favor, Francisco. Olá, gente. Primeiramente, obrigado ao Instituto Lula, né, enquanto a instituição, por fomentar esse debate, por ter lançado esse edital. Eu acho que as conversas que a gente teve em um conjunto tão eclético quanto animado, criativo de pesquisadores e pesquisadores no âmbito dos trabalhos referentes a essa chamada pública foram muito pertinentes, foram muito interessantes. Então, que fique esse agradecimento público, antes de tudo. Queria agradecer muito ao Jorge, né, por ter liderado esses esforços, por ter colocado essas pessoas em contato,
recebido as primeiras versões, tanto dos trabalhos como das respectivas propostas, e, particularmente no caso desse meu texto, fez uma série de observações que muito o enriqueceram. Portanto, muito obrigado, Jorge, muito obrigado também ao professor Guilherme por estar aqui para contribuir, para, enfim, criticar e conversar com essas ideias que eu tentei lançar aqui. O caminho desse trabalho, enfim, que ainda é bastante ensaístico, ainda é bastante teorético, e neste momento ainda não se ancora precisamente em dados empíricos muito sofisticados ou em métodos e técnicas de pesquisas que apurem propriamente fatos e contextos de maneira mais refinada ou mais robusta. Portanto, ainda é uma tentativa de desenvolver argumentos mais do que dados, em provocar uma discussão de natureza mais teorética e ensaística antes de formular algo com base em dados muito concretos. Parte, primeiro, de uma série de premissas ou de constatações quanto ao ambiente sócio-histórico em que a gente se encontra, especialmente nós, em um país de sul global, no presente. Acho que a primeira constatação é que a gente vive em escala global processos já muito bem detectados, processos muito nítidos de desdemocratização ou retrocesso democrático ou perecimento de regimes liberal-democráticos. Acho que no âmbito tanto da teoria da Constituição, como da teoria política, como dos esforços empíricos em ciência política, esse talvez seja um dos poucos consensos que se consegue observar. É um autor que tem uma origem neoconservadora e caminha para um tipo de institucionalismo de centro-direita, como o Francis Fukuyama, que há coisa de 30 e poucos anos dizia que o horizonte do liberalismo democrático seria inultrapassável, coordena uma série de artigos no periódico sob sua responsabilidade, o Journal of Democracy, perguntando por que as democracias têm tido um desempenho tão ruim e têm perecido. Na linha de um institucionalismo um pouco mais progressista, mas ainda de matriz neo-tocquevilliana, que, portanto, teme massas participando demais do Estado, dois autores também dos Estados Unidos, como o Levitsky e Ziblatt, entendem que talvez democratização demais tenha levado ao perecimento das democracias. Curiosamente, esses autores têm feito muito sucesso no Brasil. Há toda uma inteligência de centro-direita que se interessa muito pela leitura que eles apresentam, segundo a qual a participação popular em demasia leva à ascendência de populistas que, portanto, desmantelam as chamadas instituições intermediárias, como partidos, como as próprias formas estatais, as instituições representativas e assim sucessivamente. De outro lado, na teoria crítica, o diagnóstico de um perecimento dos regimes democráticos também é praticamente unânime. Clausewitz atribuindo isso a uma crise fiscal, a chamada era da austeridade, o Wolfgang Streeck seguindo mais ou menos a mesma esteira, o Andy Brown, numa análise que tenta juntar Foucault com marxismo, entendendo que o problema da democracia não é nem mesmo o tipo de democracia que pode ser possível ou não, mas uma sociedade neoliberal em que o demos desaparece, né? Nós nos tornamos, como subjetividades, menos cidadãs e cidadãos, menos sujeitos de classe e mais emaranhados de mônadas, de indivíduos, na esteira de um pensamento que se torna preponderante, se não hegemônico, que vem desde o colóquio Lippmann, da sociedade de Montpellier, e que, portanto, se torna prevalecente. Portanto, eu acho que esse é um primeiro e importante diagnóstico. Esse trabalho, esse conjunto de insights ainda teoréticos, se dá num contexto que se entende como de perecimento dos regimes liberal-democráticos e, igualmente, dos regimes social-democráticos. Da mesma sorte, é um contexto em que as clivagens entre norte e sul não se dirimiram, mas se tornam cada vez mais pronunciadas em escala global. Para pegar uma fonte empírica secundária, um trabalho que causou bastante furor, inclusive fora do campo acadêmico, produzido pelo Max Roser, que coordena a equipe daquele projeto Nosso Mundo em Dados, né? Our World in Data, entende que hoje talvez a variável explicativa mais relevante para identificar se uma pessoa terá acesso à água potável ou não, terá uma expectativa de vida um pouco mais longeva ou não, terá acesso à soberania ou pelo menos segurança alimentar ou não, terá acesso a alguma estabilidade política no seu entorno,
é fundamentalmente o local onde essa pessoa nasce, mais do que qualquer outro elemento. Portanto, as diferenças entre o norte global e o sul global são cada vez mais pronunciadas. No contexto da crise sanitária que se inicia no início de 2020, isso fica ainda mais claro e isso fica ainda mais pronunciado. Basta dizer que 66,3% da humanidade recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid, mas nos países de baixa renda são apenas 17%. Então, é um mundo profundamente desigual do ponto de vista socioeconômico. Essa desigualdade está situada do ponto de vista geográfico e, por conseguinte, geopolítico, e é um mundo em que aquele consenso liberal democrático, em que determinados direitos constitucionais, acoplados a processos decisórios, em que massas escolhem periodicamente elites organizadas em partidos que vão lhes governar, parece não se manter estável. Então, é um mundo em que o Sul se torna cada vez mais pobre e regimes como Orbán, como Duterte, como Erdogan, como Trump, como Bolsonaro proliferam em escala global. Ainda do ponto de vista, digamos, material ou distributivo dessa questão, o contexto da pandemia, a partir de 2020, produz novas riquezas que não apenas são gestadas apesar ou na pandemia, mas em grande medida gestadas com a pandemia ou por causa da pandemia. Um importante exemplo nesse sentido são as Big Techs, né, as empresas de varejo, de comércio eletrônico, que obtiveram ganhos muito significativos, ganhos muito superiores aos que tiveram antes do período pandêmico e que, sem querer criar uma causação muito linear, mas de maneira um pouco mais caricatural, a gente pode identificar que se enriqueceram às expensas da pandemia, se enriqueceram às expensas, portanto, de uma profunda crise sanitária. Nesse mundo, medidas redistributivas associadas a uma ferramenta usualmente entendida como central em processos de redistribuição de riquezas, que são tributos, parecem não funcionar da maneira esperada. Os últimos estudos do FMI indicam que pelo menos 600 bilhões de dólares são perdidos anualmente apenas para paraísos fiscais, né, que é, digamos, uma das formas de evasão fiscal em escala global, em escala internacional. E o dado mais grave é que desses 600 bilhões, 200 bilhões dizem respeito à perda de receita em países pobres, que, claro, têm PIB, têm arrecadação significativamente menor do que os ricos e, portanto, proporcionalmente são muito mais afetados por práticas como paraísos fiscais. A isso a gente sabe que se somam práticas de preços de transferência, por exemplo, que com todas as técnicas de ou convenções ou disposições em tratados internacionais sobre distância de um braço, sobre a tentativa de consideração dos agentes como apenas de mercado, continuam fazendo com que grandes corporações transnacionais possam não pagar tributos ou pagar muito menos tributos do que, por exemplo, pessoas físicas que não podem se locomover, de modo que o capital escapa e o trabalho paga tributos em escala global. Além de preços de transferência, além de paraísos fiscais, há cada vez mais um regime de propriedade intelectual que permite a grandes corporações, não apenas as .com, não apenas indústrias, mas até mesmo atividades como mineração, remeterem valores a título de royalties para suas matrizes ou para jurisdições fiscalmente privilegiadas e, com isso, evitarem tributação nos locais onde ocorrem as suas atividades. Basta a gente pensar que, globalmente, 150 bilhões de dólares ano recaem sobre auxílios e ajudas humanitárias para populações empobrecidas, ao passo em que países pobres perdem 200 bilhões de dólares ano para práticas de evasão fiscal só com paraísos fiscais. Ainda não me refiro aqui, então, a preços de transferência, triangulações, abuso de tratados internacionais para evitar bitributação, shop treaty e por aí vai. Diante desse contexto, o que parece claro, portanto, é regimes cada vez menos democráticos, incapacidade dos estados, em especial dos mais pobres, de operarem a partir de medidas tributárias com ênfase redistributiva significativa, dando gênese, portanto, a formas como aquela que o Philip Cerny diagnosticava na virada dos anos 2010 para a segunda década dos anos 2000,
que era o Estado competição, para além do Estado liberal, do Estado democrático, do Estado constitucional, que, portanto, compete globalmente no mercado de tributos, de investimentos, de ambientes de negócios, de favores ambientais, de redução do custo do trabalho e assim sucessivamente. Neste contexto, percebe-se igualmente que não há uma queda da arrecadação tributária global necessariamente, o que alguém poderia chamar de uma corrida ao fundo do poço, mas há um claro deslocamento. Corporações, grandes riquezas, transferências de heranças e doações, portanto, a propriedade, capital, é cada vez menos tributado e trabalho, portanto, consumo, atos econômicos praticados por pessoas que têm apenas a sua força de trabalho para vender, que não têm liberdade, obviamente, de circulação em escala global, é cada vez mais tributado. Philip Genschel, por exemplo, mediu isso no estudo conduzido a partir do centro em que ele estava em Florença, e isso está muito bem documentado. Se não tem corrida ao fundo do poço, também é verdade que o que há ainda de público e de Estado em escala global, isso não diferencia norte e sul global, é financiado pelo trabalho, porque o capital consegue cada vez mais escapar. Diante de um cenário como esse, o que é de se esperar é que as desigualdades vão aumentar e que o aumento dessas desigualdades se correlacione com o próprio perecimento de regimes democráticos. Aparecem com muita ênfase, de maneira muito barulhenta na esfera pública global, duas grandes formas ou dois grandes blocos de soluções para esse problema. O primeiro é a política dos auxílios, né? Ajudas humanitárias, empréstimos condicionados a políticas públicas, atuação de organismos multilaterais e instituições internacionais de crédito. Então, desde uma ONG internacional que chega numa determinada localidade para poder aportar determinados recursos, até o Banco Mundial concedendo crédito, ou o FMI resgatando um país, há quem entenda que essa seja a melhor maneira de se resolver esse tipo de problema. Só com aqueles números, 200 que perde, 150 que recebe de auxílio, a gente já percebe que há um problema aí. Mas a política, tanto dos auxílios como dos policy-based loans, né, desses empréstimos condicionados a alterações políticas, nas políticas públicas dos estados, tem consequências muito mais graves. Tem vários estudos que indicam que uma primeira e trivial consequência, ainda na superfície, quantitativamente pouco relevante, é que, em geral, essas medidas tendem a alimentar fortemente uma burocracia de tecnocratas do norte global, mas os recursos não chegam na ponta onde se espera. Em segundo lugar, ainda que chegassem, a decisão sobre que recursos são esses, para quem vão chegar, quais são as prioridades e de onde virão, nunca é democrática, né? Mas decorre de aparatos supostamente técnicos que entendem qual é a melhor maneira de dispor sobre esses recursos. E, finalmente, ainda que se admita que o paradigma da oferta de auxílios redistributivos, supostamente, em especial para o sul global, associados aos regimes de consolidação ou de ajuste fiscal, já não é mais preponderante, certamente ainda prepondera a ideia de associação desses recursos a noções como governança. E nessa palavra governança aparecem uma série de dispositivos que malferem a accountability vertical, malferem participação democrática, malferem a constatação de conflitos sociais no sul global, conflito de gênero, de raça, de classe, e, na verdade, se submetem a grandes pacotes que pressupõem que os estados têm que se tornar bastante atraentes para investimentos, competitivos em escala global e condicionados a noções de melhores práticas, de eficiência entendida no sentido de Coase, no sentido de Posner, como redução de custos de transação. Em todos esses processos, greves, protestos sociais, participação social junto à administração pública, medidas redistributivas mais significativas, são sempre entendidas como custos de transação ineficientes e, portanto, como problemas. Então, essas medidas de auxílios me parecem bastante problemáticas, porque, não alcançam os objetivos redistributivos ou de redução de pobreza que pretendem alcançar, e duas, criam problemas políticos muito sérios, né? Podem ser entendidas como novos nomes para práticas colonialistas e imperialistas. Uma segunda forma de se tentar resolver esse cenário, esse contexto global, diz respeito a medidas que, pelo menos desde 1998, com um documento que se chamava Concorrências Tributárias Nocivas, um tema ou um problema globalmente emergente, que a OCDE lançou,
partir dali, os países participantes da OCDE começam a se preocupar com o modo como o capital circula livremente, escapa a capacidade de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, portanto, a tributação, e com isso, claro, tem lugar processos de concentração de renda e riqueza, processos de aumento de desigualdades e conflitos sociais a isso associados. A OCDE parece ou indica querer apresentar respostas para isso, e as mais conhecidas são as últimas medidas chamadas de BEPS, né, Base Erosion Profit Shifting, que se complementa com a medida de GLOBE, né, que, em última análise, pressupõe alíquotas mínimas para tributação sobre corporações, práticas de transparência, me desculpe, das corporações quanto ao que arrecadam em cada localidade, mas, mais uma vez, essas medidas parecem bastante problemáticas. Embora sejam recentes, ainda não dá para fazer avaliação de impacto, não tem série para poder pensar. Do ponto de vista da sua arquitetura política, fica muito claro que dificilmente um grupo de países mais ricos do mundo, unilateralmente, irá dispor sobre um conjunto de políticas que permitirá, em especial o sul global, resolver problemas distributivos ou alcançar o capital que não é tributado em seu território. Hoje há vários relatórios, por exemplo, da Tax Justice Network, da Oxfam, de economistas heterodoxos, que indicam que a maneira como a OCDE pretende harmonizar a realidade fiscal global é significativamente limitada e, claro, do ponto de vista político é problemática, porque, mais uma vez, reitera a ideia de que cabe ao norte global civilizar o sul e, portanto, pensar as políticas de harmonização fiscal mais adequadas. Portanto, nesse contexto, parece ficar claro que o paradigma dos auxílios e o paradigma de entregar ao CDE a atribuição de governar o mundo do ponto de vista de uma política fiscal global não parecem, sob o ponto de vista da democracia e sob o ponto de vista da redução de desigualdades, fazer muito sentido. Talvez faça um sentido, às vezes, temporário, sob o prisma da redução de pobreza em algumas localidades. Mas quando a gente fala mais do que em pobreza, em desigualdades, e quando fala em democratização, a OCDE e as práticas de auxílio acabam se tornando muito mais parte do problema do que da solução. Diante disso, o que pelo menos do ponto de vista teorético, parece funcionar? Bom, se a gente buscar todas as teorias sobre e reconstruções históricas sobre processos de democratização e processos de redução de desigualdades, se a gente vai na história do Estado europeu contada pelo Charles Tilly, se a gente vai na história da transição do absolutismo para os regimes liberais, desde o fim da Guerra Civil Inglesa, na virada do 17 para o 18, até as revoluções burguesas na virada do 18 para o 19, como Hoffman e Norberg, por exemplo, entendem. Se a gente vai no processo de construção de burocracias e depois de tentativa de a prestação de contas a jurisdicionados, como Norbert Elias conta lá no segundo volume do Processo Civilizador, se pensamos na história do Estado, que o Schumpeter conta naquele texto, a crise do Estado tributário, do Estado fiscal, tem um consenso. Assim, há uma forte correlação ao longo da história entre implementação de tributos, processos de democratização e redução de desigualdades. A pergunta é, isso ainda faria algum sentido na contemporaneidade? Bom, a correlação entre implementação de tributos, em especial tributos progressivos, e processos de democratização parece ainda confirmada na contemporaneidade. Então, um estudo lá do Michael Ross, de 2004, embora tenha sido muito criticado metodologicamente, o estudo de 2012 do Gini, que diz, olha, isso acontece, mas tem uma variável interveniente que é desigualdade. Então, em países mais desiguais, a elevação de carga tributária leva a processos de democratização. Kato e Tanaka comparando processos de tributação em países africanos versus percepção de auxílios. Todos esses estudos indicam que aquela correlação entre tributo e democratização continua mantida. Da mesma sorte, a correlação entre tributos e redução de desigualdades é muito robustamente observada na contemporaneidade. Mesmo para a América Latina, onde alguns autores apresentaram dados dizendo que não seria bem assim, né? Porque trabalhavam com a ideia de uma realidade de mercado sem tributos versus uma realidade pós-tributos. Por exemplo, a Valdez, que é uma tributarista da Colômbia, publicou um livro há coisa de 3, 4 anos, indicando que você não pode fazer esse tipo de conta,
mas que quando você, por exemplo, implementa tributos progressivos num país da América Latina, o próprio comportamento dos agentes econômicos se altera e isso, por si só, já permite redução de desigualdades, para além do efeito distributivo direto do tributo, tirando o recurso de um lugar, colocando o recurso em outro. Acho que todo mundo conhece, o FMI soltou um estudo 5 anos atrás, infelizmente ainda não atualizou, né, controlando, manejando, lidando com a desigualdade, né, chama Tackling Inequality, em que eles indicam claramente que países com maior carga tributária, com carga tributária mais progressiva, são naturalmente aqueles que gastam mais com direitos sociais e aqueles que são mais democráticos. Se a gente for brincar de fazer correlação, o risco é de estar diante de uma tautologia, porque o quão menos democráticos são, menos tributam, menos exercem competências tributárias, menos gastam do ponto de vista social, o quão mais democráticos são, mais tributam progressivamente, mais gastam do ponto de vista social. Para além disso, aquelas teorias que fizeram muito sucesso, principalmente no começo dos anos 80, né, que começam com o conceito de taxing illusions, até os dados empíricos que diziam que nenhuma população aceita mais ser tributada, talvez o grande momento disso tenha sido os Estados Unidos, naquele plebiscito que aprovou a chamada Proposição 13, a Proposition 13 na Califórnia, em que o povo disse que não aceitava mais nenhuma tributação sobre a propriedade imobiliária, e que deu origem a uma percepção em escala global de que nem esquerda nem direita poderiam propor aumentos de tributos, poderiam propor medidas distributivas baseadas em tributos, porque isso seria impopular. Parece que o contexto global atual não é exatamente esse. Os últimos estudos de moralidade fiscal nos Estados Unidos, um estudo qualitativo que a Vanessa Williamson publicou há coisa de 3 anos, indicam que as pessoas cada vez mais reconhecem a legitimidade da obrigação tributária, entendem que ricos devem pagar mais, e estão dispostas a votar em candidaturas que, só para fazer uma brincadeira, digam coisas como colocar rico em imposto de renda e pobre no orçamento. A ideia, portanto, de um discurso de tributação maior e mais progressiva tem, pelo menos no norte global, encontrado uma certa reverberância, ressonância junto à opinião pública. Aqui no Brasil isso não é medido. A gente está, a partir aqui da UFG, aliás, em parceria com a Febrafit, conduzindo uma ampla pesquisa, um questionário nacional sobre o tax morale, com mais de 30 perguntas, e a gente vai ter isso mais claramente. A minha hipótese intuitiva é que também no Brasil os índices de moralidade fiscal têm subido e, portanto, é possível, ao menos, debater essa questão. Aquela lógica do impostômetro, do dia da liberdade de impostos, de ninguém aguenta mais tributos, ela talvez já não tenha a projeção na opinião pública que se acredita ter. Nesse contexto, aparece a discussão sobre tributos globais. A gente sabe, é algo que vem desde um economista ortodoxo como James Tobin, é algo que se relaciona com uma formulação institucional proposta por um outro ortodoxo mais recente, como Vito Tanzi, quando propõe uma autoridade tributária internacional. É algo que ganha o campo do pensamento crítico no contexto do chamado movimento de justiça global, ali no começo dos anos 2000, com o Fórum Social Mundial, com ONGs como a TAC, que contemporaneamente integra a agenda de alguns economistas heterodoxos, caso, por exemplo, do Richard Murphy, e de algumas organizações da sociedade civil que operam em escala internacional, a exemplo da Tax Justice Network, e, portanto, chegam a alguma elaboração acadêmica que não é dedicada exatamente ao assunto, mas que entende que tributos em escala global poderiam ser soluções interessantes para a redução de desigualdades, caso do muito conhecido último capítulo do livro mais lido, mais comentado, do Piketty, sobre o capital no século XX. Pois bem, o que se entende, então, é que a ideia de tributos globais pode ser uma resposta para um processo de democratização em escala global e pode ser uma resposta mais do que para redução de pobreza, redução de desigualdades em escala global, alcançando-se as grandes corporações transnacionais que, nesse momento, escapam ao fisco e incluindo o sul global nos respectivos processos decisórios. Há inúmeras propostas de tributos globais seguindo essa esteira, tributos sobre carbono, tributos sobre passagens de avião, o velho tributo que o Tobin propôs sobre operações financeiras, tributo, como o Piketty propõe, sobre riqueza global, tributos sobre renda global. Portanto, propostas, digamos, substantivas sobre o assunto são inúmeras. E
que ganham, às vezes, até algum espaço na agenda pública, algum espaço em grandes veículos de mídia, junto a organismos da sociedade civil e assim sucessivamente. Contudo, esse debate é líquido de uma consideração procedimental, como começar a discutir de maneira factível e minimamente tangível esse tipo de tributo, né? Portanto, não há o suficiente debate procedimental, e o tipo de tratamento institucional desse debate parece retroceder antes de avançar. No ano de 2006, foi criado um grupo com chefes de vários estados, que se chamava Grupo Líder para a Construção de um Fundo Global para a Redução de Desigualdades e Redução de Pobreza. Esse grupo ficou conhecido na comunidade de direito internacional, de chefes de Estado, no âmbito diplomático, como Grupo Lula, em referência ao presidente do Brasil à época que liderou esses esforços. E hoje esse grupo tem uma atividade muito menos intensa do que tiveram em outros dias. E, do ponto de vista institucional, no âmbito, por exemplo, das tratativas para um fundo de redução da pobreza e de promoção de direitos sociais em escala global, a ideia de tributos globais é claramente rechaçada. Recentemente, numa consulta à sociedade civil, a Oxfam, a Tax Justice Network e mais algumas organizações da sociedade civil construíram uma proposta de tributos globais para alimentar um fundo para a promoção de direitos sociais e redução de pobreza, redução de desigualdades. Essa proposta não recebeu nem resposta do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Portanto, não está em nenhum tipo de agenda oficial. Então, o meu trabalho, em última análise, parte desse contexto e dessas teorias substantivas acerca de tributos globais e tenta trazer algum debate procedimental. Para isso, teoricamente, eu vou me valer de uma perspectiva neoconstrutivista de políticas públicas, que entende que o procedimento de gestação de uma política pública é, por si só, constituidor de públicos. Portanto, em um contexto em que quem fala de tributo na arena global é uma burocracia dos organismos multilaterais, ou quem trabalha para as grandes corporações transnacionais, é possível fazer um deslocamento e trazer, portanto, desafiantes ou dependentes, vozes que estão silenciadas nesse debate para uma discussão global internacional. Algo semelhante ao que se fez com o meio ambiente entre 72 e 92 em escala internacional. Do ponto de vista institucional, isso pressupõe, por exemplo, elevar esse grupo líder para a natureza de um painel intergovernamental, como se fez com o clima, mas eu acho que é possível fazer mais do ponto de vista procedimental. E aí eu acho que a experiência brasileira entre 2003 e 2015 tem algo a dizer. Toda a literatura em teoria política, também fora do país, e em políticas públicas, também fora do país, vem ao Brasil para entender como esse país conseguiu construir instituições participativas que conseguem abrir aparatos oficiais para a sociedade civil em sua pluralidade e complexidade em amplas escalas, né? Então, a lógica das conferências, dos conselhos, a lógica de mecanismos de escuta e de oitiva popular implementada no Brasil se torna uma referência em escala global. A ideia do meu texto, e ainda é muito incipiente, portanto, é muito mais um insight, é tentar juntar essas duas questões. Trazer um debate procedimental com base no conceito de conferências como uma forma institucional interessante para a democracia em ampla escala, para o debate sobre tributos globais. Concretamente, isso diz respeito a uma conferência global sobre tributação, né, que teria etapas eletrônicas, etapas em localidades, comissões de sistematização e tudo aquilo que o Brasil aprendeu a fazer, né? Essas instituições participativas têm muito de representativas. Seguem desde os locais onde as pessoas moram, trabalham, militam, estudam, até espaços mais amplos, quando possível, são mediadas por novas tecnologias de informação e comunicação e chegam a grandes eventos presenciais, etc., em que aquilo ganha agenda, né? Algo que, numa comparação forçada, seria uma Eco 92 da justiça fiscal. A tentativa, portanto, é perceber que sem um debate democrático procedimental e sem uma tentativa de institucionalização quanto à maneira como tributos globais podem ser discutidos, eles jamais serão decididos. Ou serão, a partir da OCDE, por exemplo, para outros países,
de um modo que será precário sob o aspecto democrático e de uma certa equidade entre Norte e Sul globais. Acho que é isso, assim. Desculpa, eu falei um pouquinho mais do que o tempo. E obrigado, gente. Muito obrigado por vocês terem, né, lido e tal. E estarem aqui. Valeu. Obrigado, Francisco. Obrigado. Não, você foi dentro do prazo, você foi perfeito, aí foi meia hora, como a gente tinha combinado. Bom, passo direto a palavra para o Guilherme. Guilherme, 10 minutinhos ou um pouco mais, se precisar. Maravilha, Jorge. Bom, primeiro agradecer aqui o convite do Francisco Tavares, que foi um enorme prazer ler esse texto que ele produziu, esse texto que brilha do ponto de vista não só da pesquisa, mas da agenda que ele abre. Também agradecer o Jorge aqui, que está coordenando a todos nós, né, Francisco? O que eu gostaria de fazer nesses 10 minutos são breves considerações que me vieram à memória e à mente lendo esse instigante texto do Francisco. Em primeiro lugar, salta à vista, quando o Francisco vai fazer a discussão sobre um acordo global de tributação, o fato de que a iniciativa não só mais antiga, mas iniciativa contemporânea, estou falando, né? Mais antiga, mas também mais robusta, ficou conhecido com o nome do presidente Lula, né? E isso não é um acaso. Nós sabemos que no período do governo do presidente Lula havia uma prioridade muito grande na construção de espaços globais democráticos representativos de diálogo e negociação. Inclusive, a ampliação dos grupos de países que participavam recorrentemente dos debates é uma característica desse período. O Brasil ficou conhecido nesse período por se tornar um ator que era seguidamente consultado, mas não só consultado, nenhuma decisão relevante, né, passava sem a participação do Brasil e de outros países do sul global que tradicionalmente estavam excluídos dos centros decisórios da economia mundial. Infelizmente, nos últimos anos, nós vimos uma profunda reversão dessa realidade e não só o Brasil perdeu espaço, mas os próprios representantes do Sul Global perdem espaço junto com o Brasil, porque o Brasil era uma força que impulsionava uma maior participação desses atores, né, nas decisões econômicas relevantes no mundo, econômicas, geopolíticas, de diversas outras naturezas. É verdade isso no campo tributário ou no campo fiscal, mas também é verdade no campo ambiental e em tantos outros campos regulatórios. Outra coisa que me chama a atenção é a profícua percepção do texto de que a ideia de que você tem, de um lado, favorecidos e interessados, e de outros desfavorecidos e os excluídos, né, traz uma dimensão de economia política fundamental para qualquer análise de relações internacionais. No sentido de que nós não estamos falando aqui de uma negociação de pares iguais e com o mesmo nível de poder, mas sim daqueles que detêm o poder sobre a riqueza, a criação da riqueza e as finanças, e aqueles que dependem, né, desse poder. Mais do que isso, indica também um processo de exclusão daqueles que questionam o poder e a estrutura de poder que se construiu, eu diria, do pós-guerra para cá, mas até muito antes dele, claro. Essa construção de espaços democráticos, espaços representativos de negociação, ela é obviamente muito difícil de ser feita,
mas ela é fundamental caso a gente queira avançar, no mínimo, em alguns temas que estão criando problemas enormes para a sociedade, para a humanidade, eu diria. O tema ambiental é um tema clássico nesse ponto. É praticamente impossível você resolver o tema ambiental do ponto de vista nacional. Você precisa de grandes acordos. E esses acordos têm responsabilidades conjuntas, porém diferenciadas, né? E esses acordos dependem profundamente da participação ativa dos países desenvolvidos, porque sem o compromisso desses países, os esforços, por maiores que sejam, dos países em desenvolvimento, podem se mostrar absolutamente insuficientes para o tamanho do desafio. Portanto, nós estamos falando aqui de problemas que só encontraremos soluções multilaterais, globais, e onde as medidas nacionais, aquela velha afirmação Think Globally, Act, onde você pode, né, act locally, pense globalmente, haja localmente, é parcialmente verdadeiro. Isso não impede os países de tomarem ações regionais, locais. No entanto, o problema não se resolve se não houver uma grande negociação global. E aqui eu quero trazer um exemplo de uma negociação recente e como esse tema que o Francisco levanta é fundamental para a gente entender o resultado, que é o tema da tributação das chamadas Big Techs, que foi discutida ao longo da pandemia em 2021, 2020, 2021, e redundou num acordo, né, Francisco? Você deve conhecer melhor do que eu isso. Que é verdade, ele é um acordo que avança alguns passos em relação à absoluta ausência ou minimização da tributação dessas grandes empresas transnacionais, né? No entanto, com sede nos países desenvolvidos, e que ofereciam seus serviços, mas eram profundamente subtributadas na maioria dos países e tinham seus lucros subtributados, né? As alíquotas efetivas chegavam a ser em torno de 12%, 13%, que é uma tributação muito baixa para empresas que tinham rentabilidade e receitas tão altas. O acordo avança, no entanto, ele mantém a característica de concentrar os ganhos da tributação em grande medida nos países centrais, em particular nos Estados Unidos. E isso é reflexo da mesa de negociação dominada por burocratas desses países centrais que impõem uma agenda aos países em desenvolvimento que ou eles aderem e aceitam essa agenda ou eles ficam de fora e, portanto, excluídos dos ganhos que um possível acordo pode gerar. Esse exemplo deve se estender e pode se estender para o caso da tributação sobre a riqueza e sobre as rendas extraordinárias ou rendas elevadas do ponto de vista das empresas e das famílias. Nós sabemos que há, Francisco, uma ampla literatura sobre como, e você reflete ela no seu trabalho, sobre como a tributação sobre renda e sobre riqueza mundo afora, ela realmente foi destruída no pós-neoliberalismo. O Piketty fala muito disso, a chamada trickle-down economics, a chamada supply-side economics, que defende uma ideia muito simples, que o rico, ficando mais rico, é bom para a sociedade como um todo. Porque a riqueza do rico goteja para o restante da sociedade. E isso, do ponto de vista tributário, gerou um movimento de redução da tributação sobre renda e riqueza dos muito ricos, né?
com resultados conhecidos: aumento da desigualdade sem aumento do investimento, sem aumento do crescimento. Portanto, o contrário, obviamente, do que pregava essa um pouco interessada teoria, digamos assim. O que já é claro hoje, o fracasso dessa abordagem, já é consenso entre os estudiosos do tema, mas ela ainda não encontrou um desaguadouro, digamos assim, nas grandes negociações internacionais, porque há, além dos países favorecidos, aquelas grandes empresas e os grandes ciclos que bloqueiam essa agenda sistematicamente. Então, no tema da tributação sobre as grandes riquezas e sobre as grandes rendas, seja, como eu falei, de empresas ou de pessoas físicas, é fundamental um acordo global. O Gabriel Zucman, por exemplo, que é uma referência nesse tema, ele insiste que há o que se fazer do ponto de vista regional, local. E eu não duvido que existam bons exemplos, a literatura mostra alguns exemplos razoavelmente bem-sucedidos. No entanto, o esforço regulatório, o esforço que tem que ser feito é gigantesco, porque realmente a existência de tax havens, de paraísos fiscais, né, a grande mobilidade do capital internacional, dificulta o estabelecimento de taxações e regulações a nível local. Por isso, a necessidade da construção de uma negociação internacional. Mas eu termino aqui que o Francisco ele não se aventura a desenhar qual vai ser o tipo de tributo, a alíquota do tributo. O que ele fala de maneira muito importante é que essa negociação e essa construção de um acordo internacional que avance na tributação sobre grandes rendas, grandes riquezas, e, ao mesmo tempo, construa uma institucionalidade de apoio e financiamento aos países mais pobres, ou seja, de redução das desigualdades globais, não só das desigualdades dentro dos países, mas entre os países, o que tem um impacto, Francisco, fundamental em temas como migração, em temas como aquecimento global, em temas como preservação ambiental, certo? Portanto, uma negociação de um grande acordo fiscal internacional, ele tem que ter como princípio a construção de espaços democráticos, representativos, equânimes de negociação. Caso contrário, mais uma vez, nós veremos os grandes favorecidos com as suas burocracias impondo condições absolutamente inadequadas para os países do sul global, os países mais pobres, ao mesmo tempo em que as grandes empresas e o seu poder de lobby, inclusive dentro da política local dos países ricos, vai impedir a possibilidade de um acordo realmente progressivo, que é fundamental se a gente quiser pensar uma nova sociedade no futuro. Então, desculpe se eu estourei um pouco meu tempo também, é porque o texto, eu realmente fiquei muito feliz em comentar o texto e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Francisco, obrigado, Jorge. Obrigado, Guilherme. Não, você foi bem, dentro do tempo, tá ótimo, estamos indo bem. Francisco, passo a palavra para você, fazer comentários, concordar com o Guilherme, discordar. Bom, muito obrigado, Guilherme, pela leitura, pelos comentários, fico realmente muito, muito agradecido. E eu acho que você toca num ponto que me chama a atenção, precisamente sobre essa necessidade de se incluir institucionalmente o sul global em um debate sobre política fiscal, que inclusive aponte para medidas extrafiscais que digam respeito à justiça climática, que digam respeito a temas como a migração ou deslocamentos forçados, que digam respeito à promoção de direitos humanos, desde os direitos civis, seguindo por direitos individuais, até aquele de natureza redistributiva mais clara. E, às vezes, de maneira muito preocupante, a própria produção intelectual ou academia, no que tem de mais crítico, não o reconhece. Veja que uma figura como o Streck, por exemplo, né, que é tido, está sempre publicando no Left Review, tem uma identificação com a esquerda intelectual europeia, não se cansa de publicar nos últimos anos sobre o que ele entende como um problema migratório
na Alemanha que deveria ser resolvido nos seus próprios termos. Ou seja, não é possível negar que o afluxo de migrantes à Alemanha é um problema enquanto tal e ela tem que apresentar uma resposta local para essa questão. O que leva a desdobramentos condizentes com as políticas defendidas pelo antagônico oposto do espectro que ele diz defender, ou do espectro que ele se coloca. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pensa na produção da Wendy Brown, ela diz que figuras como Friedman na Escola de Chicago, ou como o austríaco, como o Hayek, ficariam muito assustadas acaso vissem o surgimento de um autoritário como Trump, que aquilo não é, portanto, neoliberalismo enquanto tal. Quando nós sabemos que não só não ficariam assustadas, como aderiram e se desfizeram das suas profundas divergências entre austríacos e Chicago, mas eles se encontraram e reuniram um acordo ao hipotecarem o seu apoio ao Chile de Pinochet. Né? Isso não é por acaso, né? Porque eu sempre lembro daquela primeira frase do manifesto da Sociedade de Montpellier, quando eles dizem: os valores da nossa sociedade estão em perigo. E acho que o Slobodan tem razão quando ele diz: o problema ali não são apenas os direitos sociais no Norte. Não é apenas o consenso Keynes mais Beveridge do pós-Segunda Guerra. Não é apenas Bretton Woods. Mas eles estão olhando para o nascerismo. Eles estão olhando para as guerrilhas na América Latina. Eles estão olhando, portanto, para um Sul que diz: alto lá. Tem uma dívida a ser paga diante de nós e tem uma riqueza, né? O Suíze estava fazendo muito sucesso na esquerda à época, e tem uma riqueza que é gestada aqui. E nós vamos apresentar essa conta. Era um momento em que isso estava na agenda. E, portanto, todo esse ideário de Montpellier, né, nas suas inúmeras variantes, Escola da Virgínia, Escola de Chicago, a Genebra, né, com seu internacionalismo, o que eles têm em comum é, dentre outras questões, a ideia de uma ordo global que alija o Sul e que alija povos das arenas decisórias. Portanto, quem discute... eu costumo dizer que a gente pode perceber isso numa análise antropossocial de linha, digamos, mais direta, empírica. Quem é, pelo mundo afora, o jovem bacharelando em direito que vai procurar direito tributário? É justamente alguém que já reconhece um conceito de governança, de ordem, de propriedade muito específico. O direito tributário argentino, o direito tributário brasileiro, o direito tributário dos países da Europa. Todos estão assentados em uma noção hayekiana, se não rothbardiana, de propriedade. Absoluta, naturalista, etc, etc. E nenhuma outra noção cabe ali. Então, quer dizer, eu concordo com você que um entendimento tem que chamar a uma sociedade civil, mas a duas os países do sul global. E aí, realmente, é um entendimento. Né? Infelizmente, não é, quer dizer, simplesmente uma questão de impor. Não se trata de uma conquista. É algo que... talvez por isso o nome do Grupo Lula, né? Que é um negociador desde a época sindical e tudo mais, que sentou com os caras e falou: olha, peraí, tem gente morrendo de fome, vamos ver o que dá para fazer aqui. É por isso que eu vejo como muito criativas, como muito instigantes intelectualmente, mas insuficientes, essas ideias de dizer: olha, então vai ser um tributo do tipo Tobin com alíquota tanto que funciona tal, agora tem um tributo Tobin de 2 camadas, ou vai ser um tributo sobre a riqueza que vai ser declarada dessa forma. Acho que essas ideias são todas muito importantes. Mas, paralelamente, tem que correr um debate procedimental sobre o foro em que essas ideias podem ou não ser apresentadas. Porque se esse debate procedimental não acontece, a coisa gira em círculo. Né? A energia, por exemplo, do movimento de justiça global, convenhamos, se dissipou. Depois vem a onda global de protestos, que é uma outra lógica, que é seguida por retrocessos autoritários. Então, de fato, algum tipo de negociação que envolva, por um lado, estados, que envolva as próprias corporações, mas que traga, e por isso eu usei essa coisa de Ingrid Schneider, né, novos públicos para serem levados a sérios como sujeitos do debate e não objetos de auxílio, eu acho que é importante. Né? Aquela lógica na teoria política de que tem uma diferença muito significativa entre sujeito de direito e objeto de política pública. Né? E o Sul, portanto, tem que ser sujeito de direitos. Né? Alguém que tem, inclusive, voz nesse debate, e não apenas um objeto de medidas que unilateralmente dizem representá-lo. Obrigado demais, viu, Guilherme? Assim, fiquei muito satisfeito, feliz com seus comentários. Não sei nem como te agradecer por isso. Obrigado mesmo. Obrigado, Francisco. Obrigado. Bom, Francisco, eu acho que o seu trabalho ele
e cumpre bem aquilo que a gente esperava, principalmente a gente não queria artigos que era apenas uma reflexão, mas que tivesse que trouxessem também propostas, né, encaminhamentos, para que pudesse transformar em políticas públicas. Acho que esse era o movimento nosso no conjunto. Eu acho que você traz aí, né, você vai à experiência, principalmente dos governos do PT nesse período anterior, para trazer essa experiência de construção institucional, né? A importância das construções institucionais e como isso é fundamental. Parece que simples, mas é tão complexo, né? Uma construção institucional e dá muito trabalho, precisa de ter essa negociação mesmo, e eu acho que nós temos esse exemplo aí, eu acho muito importante. Acho que você conclui, né, trazendo essa ideia. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é legal também, que é a OCDE, como você citou mesmo, como é que você falou? Eu achei interessante. Ela veio Um governo fiscal global, civilizar, né? civilizar o Sul, né? Sul global. Ou seja, você cita a questão das burocracias e traz a OCDE como um exemplo, né? E o tempo todo ela está aí, ela está na agenda aqui. Quando a gente estava lá no governo Lula, no governo PT, ela estava lá também, né? Querendo a adesão no Brasil, porque, né, eu queria depois que você fizesse um comentário sobre isso, uma vez que você traz a discussão dos burocratas, né, e o papel que eles cumprem, né, e, e você cita a OCDE como é hoje, né, ficou claro depois da crise de 2008 o papel que ela cumpriu. Se ao mesmo tempo que ela aceitou gastos, né, ampliar gastos nos países da OCDE, ela propôs austeridade para o sul global, entendeu? E ela foi a madrinha perversa da austeridade, né? Eu acho que é isso, eu acho que é um reflexo, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa observação e, principalmente, a importância e a necessidade das criações institucionais e da importância de trazer isso de novo à agenda, entendeu? Francisco, como? Pois é, Jorge, você sabe que eu apresentei há pouco tempo num evento ideias parecidas com essas e uma pessoa que debatia comigo disse que haveria, da parte de vários países do Sul, em especial da América Latina, o que ele identificaria como uma ingratidão com relação à OCDE, porque ela estaria nos propiciando um tipo de transparência e de melhoria da qualidade das nossas burocracias tributárias, etc, etc. É é difícil não pensar isso como uma manifestação quase caricatural ou idealtípica de colonialismo, né? De quem antes, eu te trouxe a civilização, depois eu te trouxe o desenvolvimento, depois eu te trouxe a democracia, e agora eu te trago um modelo técnico de governança fiscal decorrente da minha superior capacidade de processar dados e de entender como funcionam essas dinâmicas, e é preciso que você aplique isso sob pena de se mostrar ingrato porque eu estou fazendo algo por você. O que me parece é que depois de toda essa superfície, né, de falas, de dados, de estudos, o que sobra é quase um caricatural colonialismo. De outro lado, não é possível ignorar tudo o que a OCDE produziu, em termos de transparência, em termos de relatórios, em termos de acordos, em termos de colocar pessoas que lidam com a tributação para conversar. Mas o que é possível, eu acho, do ponto de vista de uma redefinição global do tema, é dizer o seguinte: a OCDE é um ator nesse tema. Mas os países africanos são outro ator nesse tema. Os sindicatos são outro ator. Os movimentos sociais daquela meninada que 30 anos atrás estava em Seara ou estava em Gênova, ou que mais recentemente estava na Praça Tahrir, no Egito, são atores. Os movimentos pela paridade de gênero, eu acabei de publicar um artigo sobre gênero e tributação no Brasil, por exemplo, são atores nesse tema. O que não pode é a gente achar que o debate deságua na OCDE e um grupo limitado de países ricos com uma agenda claramente pró-austeridade para o Sul decida. Bom, eles têm que trazer a sua posição a um debate que seja muito mais inclusivo que isso. Eu acho que isso é tangível, é viável, é execuível. Não é uma construção
irreal, utópica. Eu costumo lembrar que, quando Norbert Elias conta a história da tributação, né, no capítulo sobre a sociogênese da tributação, quando o rei Filipe, na França, ainda no século XIII, institui o chamado dízimo saladino, a revolta foi tão profunda que ele soltou um édito prometendo que nunca mais uma ideia, nem mesmo parecida com tributo, seria implementada. Mas a ideia era tão boa que ela volta 100 anos depois, volta 50 anos depois, volta 10 anos depois, e estamos aí naquilo que o Schumpeter chama de Estado de tributo. Então, entre o tributo parecer algo muito utópico, distante da realidade, e se tornar algo necessário sobre o que a gente vai ter que conversar, a distância histórica não é tão grande. Por isso que eu acho que já é possível pensar em, pelo menos, procedimentos para se debater uma política fiscal global. É isso. O Tanzi fala numa autoridade global fiscal, e é ortodoxo, né, com uma carteira de ortodoxo para ninguém negar. Então, assim, acho que pelo menos ampliar esse foro para além da OCDE é a primeira providência a se tomar. O grupo líder, conhecido como Grupo Lula, começou a fazer isso. Acho que tem de onde começar para ampliar com isso. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado mesmo, assim, desde o começo, por todo o apoio. Valeu mesmo. Francisco, a OCDE sempre está aí, né? Ela está lá, já vem aqui, vai vir para o próximo governo. Guilherme, estamos indo para o final. Por favor, Guilherme, palavra sua para as considerações, comentários finais, por favor. Jorge e Francisco, eu só tenho a agradecer, aprendi muito lendo o texto do Francisco, inclusive recuperou várias referências que faz tempo que eu tinha visto e não repassava, acho que são excelentes. Conheci novas, outras referências que certamente serão úteis. Acho que o debate foi muito rico. E, Jorge, você fala, a OCDE está sempre aí. É verdade, ela está sempre aí. O problema é que logo mais ela está aqui, né? Ela não está aí, ela está aqui do nosso lado. E eu acho que há uma certa ilusão de que uma possível entrada no Brasil na OCDE nos colocaria numa posição de igualdade com os países que atualmente a compõem, porque a nossa realidade é muito distinta e os nossos interesses são distintos, porque uma coisa são países que já se desenvolveram, têm a estrutura produtiva, têm as empresas, têm a tecnologia, têm as finanças, têm o crédito. Outro é um país como o Brasil, que, na verdade, nos últimos 6 anos, regrediu profundamente em todos esses aspectos. Então, eu acho que o Francisco traz é extremamente atual em vários aspectos, mas neste também, né? A construção de espaços não significa ou a participação em espaço, a mera adesão incondicional, mas sim realmente a formulação de novas institucionalidades que deem vazão a esses movimentos, não só os países, mas os movimentos que moldaram e moldam o mundo, ou pelo menos aquele mundo que nós gostaríamos de construir. Eu termino lembrando uma frase do Celso Furtado, de 1999, quando ele escreveu os seus últimos livros, que ele fala que nunca a distância entre o que somos e o que sonhamos ser foi tão grande. Isso é verdade para o Brasil, é verdade para o mundo. Mas, assim como o velho Furtado, nós temos que continuar sonhando, lutando e construindo as condições para mudar essa realidade que, infelizmente, é bastante preocupante no Brasil e no mundo. É isso. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Francisco, palavra sua para as considerações finais. Bom, só queria agradecer, dizer que foi realmente muito bom fazer parte desse edital, dessa chamada do Instituto Lula. Aprendi demais, né, sobre novas tecnologias digitais, não sei o que, acho que realmente aprendi sobre vários outros temas. E agradecer muito ao Jorge e ao Guilherme pelos comentários, pelas afirmações, dizer que continuo completamente à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais das pesquisas que a gente tem feito aqui no grupo de estudos e pesquisas sociofiscais, tem um site, www.sociologiafiscal.com. Tem lá um pouco de outras coisas que a gente tem feito. E é isso, obrigado mesmo. Eu acho que esse é um debate, né? E, ao mesmo tempo, um estudo que tem que continuar e que trazer tanto mais vozes quanto possível for. É isso. Valeu mesmo, Guilherme e Jorge. Obrigado. Excelente, Francisco. A gente vai colocar essas sugestões, né, na descrição do vídeo, tá, Francisco? Então, você manda para a gente. Bom, gente, excelente. Estamos finalizando mais
mas um webinário do ciclo Estudos e Pesquisas do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer ao professor Guilherme Mello pela ótima interlocução e contribuição à nossa discussão. Obrigado, Guilherme, foi muito interessante. Acho que ao final aqui nós acabamos fazendo fugindo uma discussão sobre o OCDE, que eu acho muito relevante, eu acho que vai estar aí, e que eu acho que o Francisco acaba indicando caminhos para a gente lidar com essa discussão. Quero também agradecer muito o Francisco pelo esforço. O tempo foi muito curto, né? Você imagina que esses artigos foram construídos em 4 meses, né? Então não é um tempo muito longo, e os produtos foram muito interessantes, né? E de nos ter trazido, então, essa contribuição ao Instituto Lula e ao Brasil, né? E a nossa discussão como a gente desejava. Por fim, quero agradecer a todos que estão e todas que estão nos acompanhando até agora e convidar para continuar nos assistindo e prestigiando nos próximos webinários do nosso ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula. Muito obrigado e até a próxima.